Olá, estamos mais uma vez aqui com um boletim de análise nacional e internacional da Associação dos Funcionários do BNB, do Conselho de Técnico da FBNB, avaliando elementos econômicos e políticos. É um momento logo após a 65ª reunião do Conselho de Representantes, que traz gente do Nordeste e de outros estados do país que compõem o espectro, o alcance do BNB, que discutiu profundamente os elementos interessantes para o Nordeste, para o Brasil e para também funcionárias e funcionários do BNB. Eu sou Fábio Sobral, sou professor da Universidade Federal do Ceará, sou convidado a fazer essas análises, junto à FBNB. Hoje nós vamos analisar esse momento crucial que o planeta está passando. Nós estamos num momento de uma guerra perigosíssima, onde implicitamente ou explicitamente há ameaças nucleares, a guerra que ocorre no oeste da Ásia, que era conhecida antigamente como Oriente Médio, a guerra entre Irã, de um lado, Estados Unidos, Irã e o Líbano com o Hezbollah de um lado, Estados Unidos e Israel de outro. Nós temos que avaliar porque essa guerra vai trazer alterações profundas na realidade econômica e geopolítica mundial. Primeiro porque boa parte dos mercados financeiros do mundo ocidental são sustentados pelo dinheiro do petróleo. Os países do Golfo Pérsico, associados aos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, obtém as divisas com as vendas de petróleo, de gás, de fertilizantes, de alumínio e hélio, e boa parte desse dinheiro irriga, alimenta o mercado financeiro de Londres, o mercado da Bolsa de Valores de Nova York, da Bolsa de Alta Tecnologia de Nova York, a Bolsa Nasdaq, e os mercados de commodities pelo mundo. Então, o petróleo é negociado em Londres, mas o dinheiro arrecadado também circula por todos esses mercados financeiros. Esse setor, essa região do Golfo Pérsico, nesses países aliados aos Estados Unidos e ao Reino Unido, são centrais para manter esse mundo financeiro. Inclusive, há análises que mostram que a bolha da inteligência artificial é sustentada por esses sheiks, por esses monarcas do Golfo Pérsico. As ameaças que ocorrem dessa guerra trazem elementos que podem ser mais ou menos graves. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu, particularmente, não trabalho com previsões, eu trabalho com cenários. Um cenário seria o Irã sendo atacado pesadamente com armas convencionais, destruindo a sua produção. O Irã tem capacidade, fala-se que há mais de 200 bases subterrâneas. O Irã tem capacidade, com essas bases subterrâneas, arrasar a produção dos outros países do Golfo Pérsico e arrasar Israel. Isso traria um colapso da produção de petróleo e de gás, e, como eu disse, de fertilizantes, de alumínio e de hélio, do gás hélio, por pelo menos 2 anos, o que levaria a um colapso gigantesco dos mercados financeiros. Já se fala que seria um colapso maior do que o da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que foi a maior crise capitalista já existente. Então, você tem esse elemento, esse risco. Se o Irã for atacado não com armas convencionais, com bombas convencionais, mas com armas nucleares, ele teria como responder, ele teria como preparar, porque ele não possui armas nucleares, pelo menos nunca se comprovou que tenha, ele teria como preparar em 2 semanas um arsenal atômico para responder
na mesma medida. Aí a tragédia seria ainda maior. A primeira, a tragédia da população iraniana, porque Israel e Estados Unidos têm por costume bombardear populações civis. São países, sistemas militares, não são países, são os sistemas militares deles. Têm prazer em fazer sofrer as populações que eles odeiam, né? Então, basta ver a escola de Minab, de crianças pequenas, bombardeada no primeiro dia da guerra. Basta ver o bombardeio que Israel hoje faz em todo o Líbano, usando inclusive fósforo branco, que é uma arma proibida pela ONU. Então, nós temos uma situação muito grave para o sofrimento dessas populações. Mas nós temos a certeza de que o mundo não sairá igual ao que entrou nessa guerra. Esses mercados financeiros mundiais estão, vamos dizer, por um fio, dependendo das decisões de Israel e Estados Unidos e da resposta iraniana, esses mercados podem entrar em colapso. Então, nós temos uma estrutura que, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, foi sendo construída com um sistema financeiro sendo o carro-chefe, a força que move o capitalismo. Então, o principal setor capitalista seria fortemente afetado. Nós temos aí um mundo que pode estar prestes a mudar e com mudanças imprevisíveis. Mas nós temos alguma previsibilidade no caso do Brasil e do Nordeste. Nós precisamos preparar o Brasil e o Nordeste para situações onde possamos continuar vidas normais, mesmo após esses colapsos que se anunciam. Um dos elementos centrais que volta à tona é que o Brasil precisa recolocar um tema que foi muito forte nos anos 60 e 70 do século passado aqui no Brasil. É o tema da dependência. Nós precisamos superar, primeiro, a dependência financeira, ou seja, o Brasil hoje o Banco Central coloca altíssimas taxas de juros, né, com a taxa Selic, 14,75, e diz o seguinte, é para controlar a inflação. Isso é uma mentira deslavada, desculpem o termo, mas é uma mentira inventada por economistas para justificar o quê? Altas taxas de juros no Brasil atraem capitais especulativos, esses capitais pegam empréstimos a baixíssimos juros, a quase próximos a zero, no Japão, e trazem para o Brasil e ganham na diferença. Contratam um empréstimo lá, vamos dizer, a 0,5% ao ano, e ganha um empréstimo aqui a 14,75% em títulos do governo. Então, nós precisamos superar. O Brasil não pode estar, se como um elo dessa especulação financeira mundial. É preciso dissociar o Brasil dessa especulação financeira. O segundo aspecto é que nós precisamos de um país que possa desenvolver tecnologicamente, se desenvolver científica e tecnologicamente em diversas áreas, não só nas áreas da informática, ter satélites próprios, ter um sistema de posicionamento global substituindo o GPS para a nossa segurança, um sistema de internet por satélites que não nos coloque na dependência da Starlink, que é do Elon Musk. Nós precisamos de sistemas de produção farmacêuticos que nos libertem das grandes companhias corporativas mundiais de remédios. Nós precisamos utilizar a universidade para produzir um forte desenvolvimento cultural do país com as nossas expressões culturais, né, que poderiam promover o cinema, a dança, a música, as artes plásticas, então as mais diversas expressões. O Brasil pode apresentar um modelo cultural alternativo ao modelo que existe comercial hoje, centrado basicamente nos Estados Unidos.
E o Nordeste desempenha um papel essencial nesse setor, já que boa parte da tradição cultural nordestina é extremamente rica, né? Essa tradição cultural pode ser capaz de elevar esse diálogo com o mundo, entende? O diálogo do Nordeste, do Brasil e do Nordeste com o mundo. Ao mesmo tempo, nós temos uma população jovem, a população nordestina é jovem, um grande potencial de consumidores, de grande capacidade mental para desenvolver atividades científicas e técnicas, né? Isso permite ao Nordeste ter um altíssimo potencial de desenvolvimento. Então, está a tragédia do mundo nos traz essa oportunidade de encontrar caminhos inovadores para a realidade. Esse é um dos momentos. Nós precisamos pensar em como nos defender dessa enorme desordem, desse caos, dessa estrutura caótica que os mercados financeiros corporativos capitalistas estão produzindo no mundo. É o momento de pensar o Nordeste, é o momento de pensar o Brasil. Muito obrigado.